Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A Páscoa de Ezequias, o rei Ezequias, começou muito desacreditada. Isso é para nós uma lição profunda e poderosa para nos animar a não esperar pelos outros para fazer a obra de Deus. Eu lembro daquela música, caminhando eu vou para Canaã, se você não quer, não impede a mim. Se você não vai, não me importa em nada, porque eu já estou indo. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se minha mãe não vai, também não impede, porque eu vou. E estou caminhando para Canaã e nada vai me impedir. A gente precisa ter essa convicção. O mundo é mau, a igreja está mal, porém eu vou continuar, isso não vai me influenciar. Eu estou crendo no Senhor, me baseando no Senhor, dependendo dele, e vou continuar, e vou caminhar. Nada disso vai me influenciar, nem me desanimar. Claro que as coisas que acontecem têm influência sobre nós. Se um pai e uma mãe se levantam contra nós, isso tem alguma influência. Se um filho ou uma filha se levantam contra nós, isso tem influência. Se muitos irmãos na igreja estão mal, vivendo em pecado, é claro que isso nos influencia. Mas nós precisamos ter uma convicção de tudo que estamos fazendo. Eu vou tomar como referência aquela celebração da Páscoa, que era a festa máxima do povo israelita, mas que já estava em desuso. A época de Ezequias, o Reino do Norte já tinha caído em 722 a.C., Samaria tinha acabado de cair, e o rei Ezequias assumiu o reino com 25 anos de idade, novo ainda, e recebeu o reino de Judá das mãos do pai, o rei Acás, que foi um dos péssimos reis de Israel. Portanto, a época de Ezequias, o grande império assírio já dominava grande parte do mundo e marchava contra Judá. O país de Judá era pequeno, estava enfraquecido e o pior, misturado espiritualmente. O rei Acás só fez bobagem até o fim e provocou Deus à ira e fez com que o país se afastasse por completo dos caminhos de Deus. A Páscoa já não era celebrada há muito tempo, mas quando ele assumiu, logo no início, ele mandou reabrir a casa de Deus, não titubeou e botou como prioridade no seu governo restabelecer o culto a Deus no templo. Ele tomou essa decisão e partiu para cumprir essa decisão. Não foi fácil, ele não contou com o apoio dos que eram autoridade no país. Eles olhavam de banda e desconfiança, mas ele não se intimidou por causa disto. Botou o povo para buscar o Senhor. Mas como o tempo ficou muito apertado, não houve tempo para celebrar a Páscoa no primeiro mês, no 14º dia, como era previsto no calendário da lei. E ele pensou, então vamos nos preparar, no ano que vem a gente celebra. Não, mas no ano que vem é muito tempo, não vamos não. Vamos pensar numa brecha, e lembraram que a lei trazia uma brecha. Toda aquela pessoa que não pôde celebrar a Páscoa no tempo apropriado do primeiro mês, então a celebre no segundo mês. Pronto, os olhos dele brilharam, ele disse, é o caso de todos nós, então não podemos
Não houve condições de celebrar a Páscoa no primeiro mês, então vamos celebrá-la no segundo mês. E já começou a se preparar, mandou mensageiros por toda parte e decidiu, marcou e mandou avisar a todos. Passar pregão é isto, avisar a todos, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor. Interessante, o Reino do Norte tinha acabado de cair diante da Assíria, mas ainda ficaram espalhados alguns israelitas. E o Ezequias resolveu convidar os do Reino do Norte também. O país já estava dividido há muito tempo, desde a época de Roboão e Jeroboão, o país já estava dividido. O Reino do Norte já estava bastante afastado do Senhor, mas ainda assim o Ezequias deu a eles a oportunidade de virem. Eu creio que isso é um balizamento para nós. Vamos convocar nossos irmãos, vamos buscar o Senhor, consagrar nossa vida. Mas alguém dirá, mas os outros estão tão afastados, eles estão tão imersos no pecado e doutrinariamente se afastaram tanto. Essas igrejas não servem mais ao Senhor. Não importa, vamos convidar para buscar ao Senhor. Foi o que ele fez. Então mandou mensageiros dizendo para o restante de Israel: venham, vamos celebrar a Páscoa do Senhor, porque se vocês celebrarem a Páscoa, buscarem ao Senhor de todo o coração, vocês vão ver que Deus pode reverter essa situação de vocês e fazer até com que os irmãos de vocês que foram levados cativos para outras terras, Deus pode ter misericórdia deles e eles voltarem também. De fato, isso nunca aconteceu, mas essa possibilidade estava ao alcance da fé do Ezequias. No entanto, os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés e até Zebulon, mais ao norte. Porém, a receptividade foi terrível. Riram-se e zombaram deles, dos mensageiros. Mas a ordem era essa: ainda que ninguém aceite, que ninguém receba, vocês continuem e falem e convidem. Nós encontramos uma situação assim, parecida numa parábola que Jesus contou. Uma grande festa estava preparada e os convidados começaram a se excusar, não eram dignos, não queriam. E o Senhor disse: obriguem todos os moradores de rua a entrarem. O Ezequias fez mais ou menos isso, ele colocou isso em prática. Venham todos celebrar a Páscoa do Senhor. E aconteceu algo muito interessante. Daqui, dali, dacolá, desse pedacinho aqui, daquela região mais distante, um, outro e outro, meia dúzia daqui, uma dúzia, juntou com um pedacinho dali, um pouquinho dali, de todos os lugares vieram alguns. E quando eles vinham em viagem, o grupo foi engrossando, aumentando em número, e no versículo 13, segundo Crônicas 30, versículo 13, nós encontramos essa expressão gostosa: ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Interessante, os que vieram de fora animaram os de dentro que estavam desanimados. Aquela Páscoa estava totalmente desacreditada, mas os que vieram de fora incentivaram os de dentro. E aí eles criaram coragem, meteram o pau em toda a imagem de escultura. Isso era o que representava a prostituição religiosa, a existência de ídolos. E o povo de Judá era tolerante com aqueles ídolos.
Mas os que vieram de Israel animaram os de Judá a meter o pau naqueles ídolos e quebrarem tudo e se voltarem para o Senhor. E, de fato, eles fizeram isto. Eu acho isso muito interessante. Uma igreja precisa ter sempre gente nova. O novo é o oxigênio para a igreja. Quando a igreja fica sempre com aquela meia dúzia, aquele mesmo grupo de cristãos, sempre, eles acabam se acomodando e eles acabam desanimando. E então, uma maneira que não é correta, não é de Deus, é ficar inventando entretenimento religioso para disfarçar, distrair os crentes, já que não entra ninguém, não tem ninguém novo. Não é esse o caminho. Mas quando há gente nova, um daqui, outro dali, um se converte aqui, um vem de uma situação ruim e volta, isso cria um ânimo novo na igreja. Gente nova cria ânimo novo na igreja. Nós precisamos desse oxigênio que é o crente novo. Precisamos valorizar, fazer uma festa com os que entram. Isso é uma mensagem para os líderes. Isso tem que ser a nossa prioridade, fazer uma festa com os novos que vêm. E eles trazem oxigênio novo, trazem ânimo novo para a igreja já acomodada. E foi o que aconteceu com a festa de Ezequias. Os que vieram, não disse foi assim em número grande, mas eles somaram com os de Judá, aí sim o número ficou grande. E eles animaram os de Judá a se renovarem, meterem o pau nos ídolos e começaram a celebrar com mais sinceridade e santidade a festa da Páscoa. Muitos não tinham se santificado antes, mas eles usaram de misericórdia, ofereceram sacrifícios uns pelos outros e criou-se um ambiente fervoroso de busca do Senhor. E o texto no versículo 20, segundo Crônicas 30, 20. O Senhor ouviu ao rei Ezequias e sarou a alma do povo, ou seja, perdoou os pecados de todo aquele povo. Eles celebraram os 7 dias de festa, depois havia tanta alegria que o rei propôs dar mais gado da sua fazenda para a comida daquele povo, e eles concordaram em esticar a festa por mais 7 dias, porque havia muita alegria, e eles abençoaram o povo. Aqueles dias de festa foram dias de consagração na presença de Deus. Que coisa linda! Como nós devemos aproveitar essas oportunidades e renovar nossas reuniões de busca do Senhor com sinceridade e santidade para consagrar nossa vida ao Senhor. E não importa quantas pessoas tenham no início, isso não é importante. Continuamente eu sou provado dessa maneira, numa reunião, quando a gente começa a hora da reunião por circunstâncias várias, a gente começa com pouca gente. E todo líder, dirigente de reunião sabe como é desanimador a gente vê pouca gente. A hora do culto começar, pouca gente chegou. Mas a nossa atitude de culto a Deus não pode depender disto. Nós temos que estar decididos e confiantes no Senhor, ainda que não venha ninguém mais. Eu vou dar culto a Deus sozinho. Tem que ser essa a nossa decisão. E depois a gente vai ver, porque Deus vai acrescentando outros e outros e outros, e aí o ambiente fica gostoso. Que você, meu irmão, minha irmã, entenda isto. O que você tiver que fazer, dirigir uma célula aqui e para evangelizar acolá, seja o que for, não fique esperando pelo ânimo dos outros. Você vá e creia, e Deus vai mandar com você aqueles que Deus tocar no coração. Isso aconteceu com o rei Saul. A Bíblia diz que uma tropa se juntou a ele de pessoas cujo coração Deus havia tocado. Deus sempre vai tocar o coração de alguém para ajudar você, se você for. Então se disponha e vá. Se disponha e vá
porque você não vai ficar sozinho. Deus vai tocar o coração de alguém para acompanhar você, ajudar você, apoiar você. Deus vai fazer isso acontecer, mas você tem que ir. Não fique esperando pelos outros. Saia na frente e vá, e o Senhor vai honrar a sua ida e você vai sentir essa bênção de Deus sobre a sua vida também.